Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social Facebook. Um homem foi detido depois de violar uma mulher num comboio na cidade de Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, enquanto os restantes passageiros observavam e não faziam nada. Os abusos duraram 8 minutos. As autoridades criticam falta de ação dos passageiros. Um homem foi detido a semana passada, pouco depois de violar uma mulher num comboio na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, enquanto os restantes passageiros observavam e não faziam nada. O ataque foi captado pelas câmaras de videovigilância e as imagens mostram que o agressor, identificado como Fiston Ngoy, de 35 anos, se sentou ao lado da vítima e se tornou gradualmente agressivo. Foi um funcionário da Autoridade de Transportes do Sudoeste da Pensilvânia, que estava fora de serviço, que percebeu que algo não estava bem com uma passageira e chamou as autoridades ao local por volta das 10 da noite. Ele sentou-se ao lado dela para conversar, mas depois começou a rasgar-lhe a roupa e a violá-la, descreveu o superintendente do Departamento de Polícia de Upper Darby Township, Simone Bernard. Segundo a mesma polícia, os outros passageiros não ligaram para o número de emergência e não intervieram na situação. Os abusos duraram 8 minutos. Havia muita gente, na minha opinião, que deveria ter intervido. Alguém deveria ter feito alguma coisa. Isto é o espelho da nossa sociedade. Quem permite que algo assim aconteça é muito preocupante, referiu o mesmo responsável. Após o alerta dado pelo funcionário, os agentes entraram no comboio e conseguiram deter o suspeito. A vítima foi transportada para um hospital. O homem encontra-se preso sob uma fiança de $18.000, mais de 15.000 euros, e enfrenta várias acusações, nomeadamente violação e agressão sexual. Augusto Amador é o vereador do bairro Leste, em Newark, desde 1998. E recentemente decidiu não se candidatar novamente ao cargo. Temos hoje o prazer de ter em estúdio o vereador Augusto Amador. Augusto, desde já, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado eu e muito boa noite a todos os espectadores deste excelente programa. Augusto, a primeira pergunta é inevitável. Por que decidiste não te recandidatar ao cargo que ocupas desde 1998? Simplesmente por duas razões. Eu creio que é importante os políticos saberem entrar, mas é muito mais importante saberem sair. Geralmente sai-se pela porta grande, entra-se pela porta grande e sai-se pela porta grande. Em segundo lugar, é um problema relacionado com a saúde própria. Tenho 4 médicos, cada um no seu ramo, que me aconselharam já há bastante tempo a abandonar a política. Tenho 72 anos de idade e não é brincadeira nenhuma. O tempo que eu tenho para viver é muito mais curto do que o tempo que eu já vivi. E quero aproveitar algum tempo que ainda me falta viver para estar junto da família e especialmente os meus netos e saborear um pouco o tempo que me falta ter com eles. Quando olhamos para 24 anos de serviço, 23 que serão 24, quais serão os pontos mais altos que consideras que ocorreram nesse período? Eu creio que esta imagem que nós conseguimos criar com o envolvimento que fizemos desde 1998 até hoje, apesar da nossa comunidade ser hoje muito mais pequena do que era em 1998, esta imagem que demos não só à comunidade, mas também à cidade de Newark, foi uma imagem que me deixa com muito orgulho. O trabalho que foi feito pelos portugueses, não só nesta comunidade, mas na cidade toda, deixa-me bastante orgulhoso. Eu costumo dizer, e não tenho, sem sentido de arrogância, digo que a cidade é o que é hoje, com a potencialidade que tem, devido ao trabalho que os portugueses fizeram
os imigrantes que vieram para cá nos anos 70, 60 e que transformaram não só esta comunidade, mas transformaram esta cidade, hoje com um potencial enorme em termos de futuro, e eu estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos juntos. Daquilo que eu mais me orgulho é de termos conseguido resolver um problema relacionado com as escolas. A superlotação que existia nas escolas hoje já não é um problema, é uma situação que não nos dá problema absolutamente nenhum, pois construímos 2 escolas novas que resolveram praticamente esse problema da superlotação que nós tínhamos na área da educação. Depois, o meu envolvimento também com o Liceu do Eastside, transformando a qualidade do Liceu para uma qualidade muito melhor do que era em 1998, merece a pena. Por outro lado, temos mais espaços verdes, temos os valores prediais subiram de uma forma excepcional. Eu recordo-me, por exemplo, em 1998, uma propriedade que se vendia por $250 mil, hoje é perto de $1 milhão na nossa comunidade. Portanto, houve um melhoramento fantástico, não só em termos de qualidade de vida, como em termos de valores prediais. Por outro lado, a taxa predial manteve-se de uma certa forma, estagnou de uma certa forma, o que é bom para o investidor. Com isto não quer dizer que tudo seja rosas. Há problemas que têm que ser resolvidos, problemas de serviços que a nossa comunidade merece ter e que a administração da cidade tem que continuar a proporcionar, porque nós pagamos mais impostos do que outra comunidade qualquer e, portanto, merecemos um bocadinho mais. Isso leva-me exatamente à próxima pergunta. Nestes últimos 23 anos, houve alguns momentos que consideraste mais difíceis? Referimos os pontos altos. Quais foram aqueles mais baixos, no teu ponto de vista? Um dos pontos baixos que eu tenho, ou que senti, foi precisamente quando o mayor da cidade era o mayor James. Nessa altura, houve uma altura em que eu votei contra a vontade do mayor, numa tentativa que ele fez de tomar, de assalto, o Departamento da Água. Eu votei contra a proposta que o mayor fez e a resposta que nós tivemos foi que toda a comunidade pagou pelo meu voto contra essa situação. Votei contra porque foi aconselhado por vários advogados que leram bastante bem, de uma forma legal, a proposta que foi feita pelo mayor de privatização da água na altura, e não tive problema de consciência absolutamente nenhum em ter votado contra esse projeto. Quem pagou a fatura no fim foi a comunidade toda, porque o mayor decidiu suspender os serviços que nós tínhamos, o direito de ter até aquela altura. Eu creio que esse foi o ponto mais baixo. O outro ponto foi os efeitos da reavaliação das propriedades, dos valores prediais que nós tínhamos. Houve um grito de revolta na nossa comunidade, porque estávamos na fase de transição e geralmente quem atravessa um período de reavaliação que já não era feita há cerca de 40 anos, sofre as consequências políticas. Nessa altura, a comunidade teve a capacidade de entender que a culpa não era minha e reagiu da forma como eu gostava que tivesse reagido. O bairro Leste é a tua casa. Que diferenças entre 1998 e 2021? Enormes. Ainda ontem, por exemplo, esteve uma pessoa que vive em Nova Iorque e visita Newark constantemente, e o indivíduo disse-me que não consegue compreender as diferenças que existem entre 98 e 2021. Há faixas dentro do bairro
que naquela altura eram feitas de prédios velhos, de fábricas velhas, que foram completamente reconstruídas pelo esforço e pelo envolvimento e pelo investimento dos portugueses. E, portanto, a diferença entre 1998 e 2001 é enorme em termos de qualidade de vida do nosso bairro, apesar de eu admitir que continuamos a ter problemas que necessitam de ser resolvidos. Olga, se tivesse que fazer um novo ciclo, mais 23 ou 24 anos em política, mudarias alguma coisa no teu modo de ser? Não, porque quando a mesma vontade, a mesma seriedade, a mesma honestidade, a mesma razão de ser, de estar envolvido na política, que eu entendo a política como um dever público, um serviço público que se faz às pessoas, por isso é que nós criamos o Little City Hall, que serve para descentralizar os serviços camarários e trazer o poder político para o meio da comunidade. Eu entendo isso como um fator muito importante para estar envolvido na política. As tentações que tive durante os 24 anos, 23 anos que estive envolvido como vereador do Bairro Leste, nunca me convenceram. Portanto, o que eu pensava da política em 1998 é o que penso hoje. Se tivesse que mudar alguma coisa, não faria tudo exatamente da mesma maneira. A independência que eu senti, independentemente de ser o mayor A, B ou C, independentemente da administração ser como é, eu continuaria a fazer a mesma coisa que faço hoje. Quem te conhece disse que és um homem de convicções fortes. O que é mais importante em política? Eu creio que o mais importante é precisamente aquilo que eu disse, entender a política como um serviço público que deve ser feito com honestidade, e as tentações são enormes, e com uma certa independência em termos de obrigações ou compromissos que se assumem com outras entidades políticas que nos podem favorecer individualmente, mas prejudicar os interesses da comunidade. Essa independência que eu demonstrei desde 1998 trouxe-me dissabores em termos de amizades que foram feitas naquela altura, mas saio de uma forma pacata, de uma forma com consciência tranquila, completamente tranquila e sem problema absolutamente nenhum de andar na rua amanhã sem problema de consciência. Quando anunciaste que não eras candidato, expressaste que tinhas ou darias o teu apoio a Michael Silva se ele se perfilasse como candidato, o que veio a acontecer depois. Quem apoias e porquê? Apoio o Michael Silva por uma razão muito simples. Nunca poderia ter apoiado o Anthony Campos, depois do que aconteceu não só há 4 anos, depois daquilo que eu fiz, do esforço que eu fiz para melhorar a situação dele dentro do corpo policial e da resposta que ele deu a esse apoio. Eu recordo-me, por exemplo, de uma altura em que o pai dele estava a morrer e pediu-me para tomar conta do filho até à altura em que eu saísse da política. Foi isso que eu tentei fazer. Eu digo bastantes vezes a várias pessoas que sacrifiquei ou vendi a minha alma ao diabo, às vezes, para que o Anthony Campos tivesse o sucesso que teve na polícia, chegando ao lugar de chefe da polícia. Por outro lado, não apoiaria também, nem apoio o Weber, que é completamente controlado por outras forças políticas que não querem o nosso bem, e por exclusão de partes apoio o Mike Silva. Conheço o Michael há bastantes anos, sei do interesse que ele tem de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem cá, e será muito mais fácil no futuro, quando o Mike Silva for eleito,
de me sentar com o Mike Silva e falar abertamente sobre várias situações que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas que vivem cá. Como é que vês o futuro do nosso bairro? Um futuro fantástico. Ainda ontem, por casualidade, apareceu no meu escritório um investidor de Nova Iorque que quer fazer um investimento de cerca de 60 milhões de dólares no nosso bairro. As oportunidades são enormes. O facto de termos uma estação de caminho de ferro, um aeroporto por trás de nós, o porto de mar, favorece-nos em termos de serviços que devemos ter, mas, por outro lado, eu creio que tudo isto tem a ver com o facto de que o trabalho que foi feito pelos portugueses, essencialmente, quando vieram para cá nos anos 60 e 70, e o investimento que fizeram, o sacrifício que fizeram, criou os alicerces para criar uma comunidade e lançar a comunidade no futuro de uma forma excepcional. Eu vejo um futuro muito risonho, não só a esta comunidade, mas a esta cidade também. É necessário que as pessoas que têm a responsabilidade de tomar as decisões finais o façam com a intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sei, para terminarmos, que na calha tens o 5º livro, O Político dá lugar ao poeta, a Mortosa vai substituir Newark. Será esse o teu futuro? Não, eu vou ficar por cá, é aqui que tenho os meus filhos, vivo em Newark há 50 e tal anos, na casa, já agora um à parte, apesar dos rumores que há de que o Augusto Amador vive noutro local, o Augusto Amador tem vivido no seio da comunidade, na Lafayette Street, desde 1990 e poucos. Quando me reformar da política, ficarei atento ao que se passa da comunidade, porque levo esta comunidade no coração, mas irei passar muito mais tempo com os meus netos e com os meus filhos. Aquilo que nunca fiz nos 20 e tal anos que servi o público. Não quero deixar passar esta oportunidade sem dar fazer um agradecimento enorme ao sacrifício que a minha mulher tem feito para me manter ativo na política e fazer um agradecimento especial também ao meu staff, que tem sido excepcional ao longo destes anos todos. Ogi, desde já muitíssimo obrigado por esta oportunidade e convém dizer que Newark hoje é uma Newark diferente. Quando entramos na Ferry Street temos o monumento ao imigrante que diz tudo, porque o poema de Ogi Amador exemplifica bem aquilo que somos, de onde vimos, para onde vamos, mas aquilo que realmente sentimos. Obrigado pelo teu serviço durante 23 anos e boa sorte no teu futuro. Obrigado eu e obrigado à televisão, à SBT, que me tem proporcionado bons momentos em alturas em que as coisas podiam estar bem ou podiam estar mal. Estiveram sempre lá e eu quero fazer um agradecimento especial ao facto de vocês estarem sempre presentes. Ogi, muitíssimo obrigado uma vez mais por esta oportunidade. Uma adolescente foi acusada de homicídio pela morte de um recém-nascido, cujo corpo foi encontrado numa lata de lixo, numa casa na Forest Street, em Kearney, no ano passado. A jovem de 18 anos, que tinha 17 na época, é acusada de um menor de homicídio culposo de 1º grau e mais 2 cargos de 1º e 2º grau. Uma adolescente foi acusada de morte de um recém-nascido, cujo corpo foi encontrado numa lata de lixo, numa casa na Forest Street, em Kearney. A jovem de 18 anos, que tinha 17 anos na época em que isso aconteceu, o ano passado, é acusada como uma menor de homicídio culposo de 1º grau, 2º grau colocando em risco o bem-estar de uma criança e profanação de restos mortais humanos, também em 2º grau, referiu a promotora do condado de Hudson, Esther Soares. O caso da adolescente será ouvido no Tribunal da Família, já que era menor à altura dos factos. O seu nome não foi também divulgado porque era menor na altura do ocorrido.
De acordo com declarações oficiais e informações de fontes com conhecimento do incidente, o recém-nascido nasceu numa casa na Forest Street em 24 de outubro de 2020 e o corpo do bebê foi então descartado numa lata de lixo fora de casa. A morte do bebê atraiu pouca atenção fora da cidade de Kearney até um mês depois, quando alguns membros da comunidade começaram uma campanha nas redes sociais por justiça para Baby Matthew. O grupo argumentou que a morte do bebê estava a ser encoberta. Em julho passado, o promotor público escreveu uma carta aberta à comunidade de Kearney a pedir paciência pela morte ainda não resolvida do bebê, afirmando que as investigações envolvendo a morte de crianças pequenas são demoradas. Um avião que transportava 21 pessoas, entre passageiros e tripulantes, despenhou-se perto de Houston, no estado norte-americano do Texas, hoje, terça-feira. Surpreendentemente, ninguém morreu no acidente e apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves. O aparelho envolvido no acidente está registado em nome do proprietário corporativo da Flare Builders, uma construtora residencial com sede em Houston. A aeronave MD-80 sofreu o acidente pouco depois de deslocar do aeroporto executivo de Houston. Após a queda, o avião acabou por se incendiar. Joe Biden pediu formalmente ao Supremo Tribunal para travar a lei anti-aborto no Texas. Uma disputa judicial entre Estado e Governo Federal promete continuar. A lei proíbe o aborto a partir do momento em que os batimentos cardíacos do embrião são detetáveis. O governo do presidente democrata Joe Biden pediu hoje formalmente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para bloquear a aplicação de uma lei extremamente restritiva sobre o aborto no Texas. A lei, no centro de uma batalha feroz nos tribunais, proíbe o aborto a partir do momento em que os batimentos cardíacos do embrião são detetáveis, ou seja, por volta das 6 semanas de gravidez, e não prevê exceções em casos de violação ou incesto. A jurisprudência do Supremo Tribunal garante às mulheres o direito de abortar enquanto o feto não é viável, ou seja, até cerca das 22 semanas de gravidez. Mas o texto do Texas inclui um dispositivo único, confia exclusivamente aos cidadãos o cuidado de fazer respeitar a medida, incitando-os a apresentar queixa contra as organizações ou pessoas que ajudem mulheres a abortar ilegalmente. O Supremo Tribunal, onde os juízes conservadores estão em maioria, tinha sido já chamado a pronunciar-se uma vez e invocou novas questões processuais para se recusar, a 1 de setembro, a bloquear a entrada em vigor da lei. O governo federal entrou então na arena judicial, apresentando uma queixa em seu nome contra o Texas. A 6 de outubro, um juiz de primeira instância deu-lhe razão e suspendeu a lei, enquanto se aguardava uma análise de fundo. Algumas clínicas retomaram então os abortos além das 6 semanas, mas alguns dias depois, um tribunal de segunda instância do estado da Louisiana, conhecido pelo seu conservadorismo, invalidou a decisão do juiz Pittman. A lei continua, por isso, em vigor enquanto decorrer o processo. O Departamento da Justiça pede agora ao Supremo Tribunal que reponham a decisão do juiz. Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, abriu um processo contra a Câmara dos Representantes e Arquivos Nacionais por causa da investigação à invasão do Capitólio e critica Joe Biden por não proteger os documentos. O ex-presidente americano Donald Trump processou o Comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, responsável pela investigação em torno da invasão do Capitólio a 6 de janeiro e dos arquivos nacionais, que detêm as informações secretas relativas à administração Trump, que serão entregues às autoridades do Congresso no início do próximo mês. De acordo com a CNN, o processo pretende perturbar as investigações que tentam apurar que responsabilidade teve Donald Trump na invasão do Capitólio, analisando as suas ações antes e durante o protesto a seu favor. Os representantes do ex-presidente dos Estados Unidos afirmam que os pedidos da Câmara dos Representantes para aceder aos documentos em causa não têm precedentes na sua amplitude e profundidade e são desvinculados de qualquer propósito legislativo legítimo. Trump acrescentou que a Lei de Registros Presidenciais, uma lei do Congresso que gere e preserva os documentos da presidência, é inconstitucional se for interpretada de forma tão ampla a ponto de permitir que um presidente em exercício tenha liberdade de ação para renunciar ao privilégio executivo do presidente anterior, poucos meses após uma mudança de administração. O processo também aponta o dedo ao atual presidente norte-americano.
O antigo líder considera que Joe Biden se recusa a proteger os documentos de Donald Trump à conta de uma manobra política para acomodar os seus aliados partidários. O ex-presidente dos Estados Unidos pretende não só que a investigação seja desmantelada, mas também obter uma sentença declaratória de que as solicitações do Comitê, do Congresso, são inválidas e inexequíveis de acordo com a Constituição e as leis dos Estados Unidos. Ou então uma declaração de que a lei de registros presidenciais é uma violação inconstitucional da separação de poderes. Além disso, Trump exige ainda ser ressarcido dos gastos com o processo. O FDA quer autorizar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de uma farmacêutica diferente. Um estudo demonstrou que as pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson tinham níveis mais altos de anticorpos se recebessem uma dose de reforço da Pfizer ou da Moderna. A Agência do Medicamento norte-americana, FDA, poderá autorizar as pessoas que já tenham um esquema vacinal completo contra a Covid-19 a receber uma dose de reforço de uma empresa farmacêutica diferente da que receberam inicialmente. A decisão acontece depois dos investigadores dos Institutos Nacionais de Saúde terem apresentado dados ao Comitê Assessor da FDA na sexta-feira passada que mostram que as pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson tinham níveis mais altos de anticorpos se recebessem uma dose de reforço da Pfizer ou da Moderna. Sublinhe-se que as autoridades não querem, com esta medida, dar primazia a fármacos específicos, continuando a recomendar que seja administrada como dose de reforço a mesma vacina que foi administrada anteriormente. A ideia será dar mais flexibilidade às organizações de saúde locais para a gestão de estoques e maior liberdade aos profissionais de saúde na altura de escolher uma dose de reforço. A Scandinavian Airlines admitiu acabar com as máscaras a bordo dos seus voos domésticos. No entanto, deixa o uso das mesmas à consideração dos passageiros. A Scandinavian Airlines, mais conhecida como SAS, anunciou que as máscaras não são mais uma exigência para os passageiros que voam dentro do país, na Dinamarca e Noruega. Esta nova política, que entrou em vigor na segunda-feira, 18 de outubro, reflete um esforço desses países em regressar à normalidade pré-pandémica. Os passageiros em potencial devem observar que ainda serão obrigados a usar máscaras se a sua viagem começar ou terminar fora dos 3 países nórdicos. A Scandinavian Airline System opera 182 aeronaves para 90 destinos e é uma das maiores companhias aéreas da Suécia, Dinamarca e Noruega, tornando a decisão de suspender a exigência da máscara relativamente grande. Devido à abertura das sociedades e recomendações gerais das autoridades da Escandinávia, a SAS, a partir de 18 de outubro de 2021, remove a exigência do uso obrigatório de máscaras faciais em voos domésticos na Escandinávia. O gerente da imprensa do SAS disse à TV2 da Noruega que o momento é agora com base na situação da infecção no país. Os passageiros que desejarem continuar a usar máscaras para proteção extra ou por estarem em alto risco podem continuar a usar. O diretor de comunicações da Noruega, Espen Thuman, observou também que é importante ressalvar que quem quiser usar uma máscara facial, seja porque estão preocupados com a infecção ou querem ser corteses com os outros, são muito bem-vindos. Façam isso, disse ele. Autoridades da Suécia apontaram para o objetivo de regressar à vida normal, assim como o primeiro-ministro da Noruega, Suécia e ainda da Dinamarca também começaram já a suspender outras restrições. Os países já cancelaram muitas restrições a reuniões, bares, restaurantes e a obrigatoriedade de recolher. Por causa do sucesso dos países com a vacinação do público e a sua baixa contagem de casos e taxas de hospitalização, a vida diária parece estar a voltar ao normal de várias maneiras nos países nórdicos. O senador Ted Cruz criticou um distrito do norte da Austrália pela rigidez do governador nas medidas anti-Covid-19. O governador, por sua vez, respondeu a Cruz, informando o que aconteceu no seu distrito. O ministro-chefe do território do norte da Austrália respondeu na segunda-feira aos comentários feitos pelo senador do Texas, Ted Cruz, sobre as regras estritas do país para proteção contra a Covid-19. O território anunciou na semana passada que os trabalhadores que interagem com o público deviam ter recebido a sua primeira injeção de vacinação até 12 de novembro ou enfrentar uma multa de $5.000, informou a Australian Broadcasting Corporation.
Cerca de 68% dos residentes já estavam totalmente vacinados. O mandato teve uma resposta dura de Ted Cruz, um senador que frequentemente atacou as políticas da Covid-19 nos Estados Unidos. Ele tuitou que sempre disse que a Austrália é o Texas do Pacífico, por causa da sua independência robusta, então ele ficou desanimado com as novas regras do território. Ted Cruz manifestou publicamente o seu desagrado pela medida, afirmando que era uma tirania do governo australiano, vergonhosa e triste. Agora, Cruz recebeu uma resposta de Michael Gunner, o ministro-chefe do Território do Norte. Gunner disse a Cruz que a Austrália não precisa das suas palestras porque você, Ted Cruz, não sabe nada sobre a Austrália. Gunner apresentou alguns factos sobre como o seu território respondeu à pandemia. Quase 70 mil texanos morreram tragicamente de Covid, disse Gunner em comunicado. Houve 0 mortos no nosso território australiano. O Sr. Ted Cruz sabe disso ou não lhe interessa quem morre? Dados do Departamento de Saúde do país mostram que o território do Norte teve 226 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. O território tem uma população de cerca de 247 mil pessoas. Apesar do sucesso do território do Norte contra a Covid-19, outras partes da Austrália viram casos aumentar desde julho após um trunfo precoce sobre o vírus. O país, com uma população de 25,8 milhões, tem uma estimativa de 27.318 casos ativos do vírus, enquanto o Texas e a sua população de 29 milhões de residentes tem uma estimativa de 149.140 casos ativos, de acordo com os respectivos departamentos de saúde do país e do Estado. Em Portugal foram esta terça-feira reportados mais 832 casos de contágio e 6 mortes associadas à Covid-19. Os internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos voltaram a descer. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 6 mortes e 832 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 299 doentes, menos 13 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, menos 2 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 317 casos e 3 mortos. O Norte contabiliza 251 infecções e 2 óbitos. O Centro soma 169 contágios e 1 morte. O Alentejo conta com 32 novos casos e o Algarve com 41. Nos arquipélagos, os Açores registram 8 infectados e a Madeira mais 14 contágios. O número de casos ativos continua a descer e o número de recuperados continua a ser superior ao de novas infecções. Desde o início da pandemia em Portugal, mais de 1.080.000 pessoas foram infectadas e mais de 18 mil morreram por causa do novo coronavírus. A maior apreensão de cocaína feita pela Polícia Judiciária nos últimos 15 anos decorreu a 200 milhas da costa portuguesa. 5 toneladas de cocaína estão agora nas ruas, ou já não estão agora nas ruas do submundo da droga. Foram detidos 2 espanhóis e 1 peruano. A droga tinha um valor de mercado de 200 milhões de euros. Uma operação conjunta da Polícia Judiciária Portuguesa, da Polícia Nacional Espanhola e das autoridades do Reino Unido e dos Estados Unidos levou à maior apreensão de cocaína feita pela PJ nos últimos 15 anos e maior de sempre num veleiro. Mais de 5 toneladas desta droga estavam dissimuladas no iate que foi interceptado a 300 milhas da costa portuguesa. O importante desta operação, sem dúvida, é que tiramos do mercado e da sociedade 5 toneladas de cocaína que já não vão para as nossas ruas. Mas também a detenção dos 3 tripulantes, pessoas que já foram investigadas várias vezes pelas autoridades de Espanha e de Portugal. Pessoas muito ativas, conhecedoras do mundo da navegação e do narcotráfico marítimo. Os 3 detidos são 2 espanhóis e 1 peruano que tripulavam o iate de bandeira espanhola que fazia a ligação entre a América do Sul e a Península Ibérica. A droga tinha um valor de mercado de 200 milhões de euros. Uma idosa inglesa que foi condenada por traficar droga num cruzeiro morreu na cadeia de tiros. O navio atracou em Lisboa e autoridades encontraram cocaína nos forros de 4 malas. Susan e Roger Clark foram condenados a penas de prisão de 8 anos. Susan Clark, de 72 anos, uma idosa britânica que estava a cumprir pena de prisão em Portugal por ter traficado 1 milhão de libras em cocaína com o marido,
morreu na prisão de Tires, na sequência de um cancro na mama no passado domingo. A notícia foi revelada pelo jornal inglês The Mirror, que conta ainda que, quando a sua condição piorou, foi permitido a Susan que visitasse o companheiro Roger, de 73 anos, 2 anos depois de terem sido colocados em diferentes estabelecimentos prisionais. Ela a lutar contra o cancro, mas os médicos em Portugal decidiram que não havia nada que pudessem fazer, então pararam o tratamento. Recorde-se que em dezembro de 2018, o casal foi apanhado a bordo do cruzeiro de luxo MC Marco Polo, que regressava das Caraíbas e que atracou em Santa Apolónia, em Lisboa, com malas que continham droga. As autoridades nacionais encontraram cocaína escondida no forro dos 4 malas que Roger e a esposa concordaram a ir buscar à ilha paradisíaca de Santa Lúcia. Perante o coletivo de juízes no ano seguinte, Roger disse que lhe pediram para levar de volta para o Reino Unido algumas malas com frutas exóticas. Poderiam ser vendidas por alto preço. De acordo com Roger, as malas que transportou serviram como amostras para possíveis compras posteriores. Ainda em sede de tribunal, o homem recordou que ficou em choque quando as autoridades portuguesas bateram à porta da cabine onde dormia com a mulher pelas 5 horas da madrugada, depois de o navio ter atracado em Lisboa, a última paragem antes da chegada ao Reino Unido. Assim, as autoridades abriram as malas e encontraram a droga. Ambos acabaram condenados a uma pena de prisão de 8 anos. O Iraque anunciou que capturou um dos principais membros do Estado Islâmico, acusado de planear vários ataques suicidas no país. Em 2016, um desses ataques fez centenas de mortos e feridos em Bagdá. O Iraque anunciou esta segunda-feira a detenção num país não identificado de um elemento do grupo jihadista Estado Islâmico, acusado de planear vários ataques suicidas, incluindo um atentado que fez centenas de mortos e feridos em Bagdá em 2016. Membros dos Serviços Nacionais de Informações iraquianos conseguiram, através de uma heroica e complexa operação, deter o acusado Ghazwan al-Zobai, também identificado como Abu Ubaida Bagdá, uma das pessoas mais procuradas pelo sistema judicial iraquiano. Posteriormente, os Serviços Nacionais de Informações iraquianos afirmaram que al-Zobai, que fugiu do Iraque e que era procurado há vários meses pelas autoridades, foi detido no âmbito de uma operação em cooperação com um país vizinho, cujo nome não foi avançado. O detido, segundo indicaram as mesmas fontes, esteve envolvido num atentado perpetrado a 3 de julho de 2016, que atingiu uma área comercial em Karradá, um bairro xiita localizado no centro da capital iraquiana de Bagdá. O ataque teve lugar durante as festividades do Ramadão, um mês sagrado e de jejum muçulmano. A justiça iraquiana também acusa al-Zobai de planear e de participar em outros 4 atentados entre 2016 e 2017 em Bagdá, todos com recurso a carros armadilhados preparados pelo próprio e detonados posteriormente para operacionais suicidas. De acordo com os serviços de informações, que não forneceram detalhes sobre o processo de transferência de al-Zobai para o território iraquiano, o acusado reconheceu, durante os interrogatórios, ter cometido ataques também em Mossul, cidade do norte do Iraque, que teve sob controle dos jihadistas do Estado Islâmico entre 2014 e 2017, antes de ir para Bagdá. Marcelo Rebelo de Sousa prestou homenagem ao ex-cônsul Aristides de Sousa Mendes na cerimónia de concessão de honras no Panteão Nacional, onde Mendes passa a ter uma lápide evocativa, sendo a 19ª figura da história portuguesa a ser aí celebrada. O primeiro-ministro sublinhou que Aristides de Sousa Mendes é uma inspiração que se mantém atual. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou esta terça-feira a coragem extrema de Aristides de Sousa Mendes e a humildade com que interveio no momento do genocídio e que marcou o papel de Portugal no Holocausto. Aristides de Sousa Mendes mudou a história de Portugal e projetou Portugal no mundo. Mudou a história de Portugal nesse momento trágico chamado genocídio em plena Guerra Mundial, porque de genocídio se tratava já na perseguição de comunidades que haveria de acabar em Holocausto. Projetou Portugal no universo, desde o reconhecimento a um dos justos entre as nações em Jerusalém,
ao respeito e à veneração na Europa, nas Américas, na África, nas Ásias, onde quer que haja descendentes dos descendentes daquelas e daqueles que ajudou a salvar. Marcelo Rebelo de Sousa descerrou esta manhã uma placa de homenagem ao diplomata no Panteão Nacional. É a 19ª figura portuguesa a receber a mais alta homenagem de Estado, o 6º a receber a honra do Panteão em democracia. Aristides de Sousa Mendes concedeu vistos a milhares de judeus e outros refugiados do regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial, emitindo vistos à revelia das ordens do governo de António de Oliveira Salazar, o que lhe valeu a expulsão da carreira diplomática e acabaria por morrer na miséria. Ter morrido na miséria foi de facto a maior injustiça que António Oliveira Salazar podia ter feito ao cônsul em Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes. Ele que salvou tanta gente dos campos de extermínio nazis em Auschwitz e outros campos que os nazis tinham espalhados pela Alemanha e pela Polónia. Ele que foi de facto um homem humanista, um homem que receou pelo ser humano e que eu tive a oportunidade de investigar durante muitos anos, quase 20 anos, a entrevistar gente que ele salvou. Chegamos à conclusão que o Panteão Nacional era de facto a última morada justa para um homem que morreu mal, mas que deveria ter, ao fim de contas, ter tido um ajuste por contas daquilo que fez bem por parte dos governos que se seguiram ao Estado Novo. E eu digo isto porque muitos diplomatas ainda hoje não gostam de falar de Aristides de Sousa Mendes. Por ter desobedecido, poderia ter sido, digamos, um homem irreverente a que à revelia do governo fez aquilo que não devia ter feito. Mas, na minha opinião, e na opinião do mundo em geral, Aristides de Sousa Mendes salvou mais de 30 mil pessoas da morte e, ao mesmo tempo, colocou Portugal num prestígio e num pedestral de prestígio muito grande de humanismo, de amor pelo futuro, de caridade e, sobretudo, de grande amor pela raça humana. A placa de honra a Aristides de Sousa Mendes fica na mesma sala de Sofia de Melbrenner Anderson e de Humberto Delgado. Neste caso, não houve a trasladação dos restos mortais para o Panteão, uma vez que Aristides de Sousa Mendes está sepultado em Cabanas de Viriato, a sua terra natal. Nascido em 19 de julho de 1885, Aristides de Sousa Mendes morreu em abril de 1954 no Hospital Franciscano para os Pobres, em Lisboa. E vamos agora ao desporto, dia grande para as equipas portuguesas na Champions. Começamos com o Futebol Clube de Porto, que venceu por 1-0 com toda a justiça o Milan, que não colocou qualquer problemas à defensiva portista. O resultado peca apenas por escasso, mas o desacerto de Taremi na finalização impediu uma vitória mais folgada. O Sporting venceu o Beşiktaş por 4-1 e despede-se de Istambul, na Turquia, de barriga cheia e com uma vitória muito coletiva. No outro jogo do Grupo do Porto, o Liverpool deu um passo importante rumo aos oitavos de final ao vencer por 3-2 na visita ao reduto do Atlético de Madrid. No outro jogo do Grupo do Sporting, o Ajax continua imparável no Grupo C, tendo voltado a golear desta feita frente ao Dortmund por 4-0. O Beşiktaş é o último, ainda sem qualquer ponto. Outro jogo também que merece referência é a goleada do Manchester City sobre o Clube Bruges, que marca o regresso aos triunfos na Liga dos Campeões da equipa de Manchester. Após a derrota em Paris, na jornada passada, venceu desta vez por 5-1. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8582, 1,1651 para o euro, o real 5,56, 0,1798. O frio está à porta, mas vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 78 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 75 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 75 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 72 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 73 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 74 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 85 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 82 graus.
Los Angeles com céu parcialmente nublado com 71 graus. São Francisco com aguaceiros com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos já de seguida com a linha aberta. Por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Vamos então à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Ricky. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? É o José Carvalho aqui da Flórida.
Amigo Carvalho, como é que está o senhor? Tudo bem? Olha, eu estou bem, eu estou à espera da sua chamada desde sexta-feira. À espera da minha chamada. Foi o senhor que ligou para o rádio, correto? E nós entramos em contato. Eu chamei na sexta-feira, muitas vezes. E nós entramos em contato consigo e deixámos uma mensagem no telefone. Não. Eu que chamei e falei com um brasileiro e ele disse, olha, o Rica já não está cá. Mas eu liguei depois para esse número de telefone, meu amigo Carvalho. Olha... Eu liguei e deixámos uma mensagem, só se o número está enganado. Eu, por acaso, não, foi o senhor... O número é o que ele deu. É ok, então nós temos o número, eu não posso... Não interessa. Mas já encontrou o rádio ou não? Não tenho informações nenhumas. Diga-me uma coisa, só muito rapidinho. Tem acesso à internet aí em sua casa? Tem internet na minha casa. Ótimo. Então o senhor vai pôr no browser da sua internet radioclubeportugues.com. Tudo pegado. www.radioclubeportugues.com. Esse é o nosso website. Clica aí na emissão online, sobe o som do seu computador e acompanha-nos 24 horas por dia. Está bem? Meu amigo Ricky, podia-lhe dar... Eu não percebo nada disso. Eu podia-lhe dar um número de telefone que é do meu filho, também está aqui na Flórida. E você falava com então, ele. olha, sim, mas não deu o número de telefone porque é privado, não. Nós temos o seu número de telefone, eu já imediatamente a seguir eu ligo para si e você dá-me o número, está bem? Ok, muito obrigado. Obrigado, espero pela minha chamada logo a seguir, às 8, está bem? E já sabe, portanto, a Rádio Clube Português, uma das opções pode ser os aplicativos, portanto, quer no Android, quer no iPhone, mas pode também ir ao nosso website radioclubeportugues.com. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, Sr. Ricky. Eu precisava fazer uma pergunta, mas fora do programa. Pode chamar para trás, faz favor? Meu amigo, hoje já vai ser um bocadinho complicado. Já tenho 2 ou 3 chamadas. Mas temos o seu número de telefone, depois entramos em contato consigo, está bem? Ok, obrigado. Obrigado. Okay. E eu vou pedir, portanto, às pessoas que querem falar em privado, por qualquer motivo, podem contactar-nos fora do programa para que outras pessoas tenham também a oportunidade de entrar em contacto connosco. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Estou sim, olá, tudo bem? Olá, muito boa noite. Com quem falo, por favor? Eu falo com a Sila. Olá, Sila, muito boa noite. E de onde é que nos está a chamar, se não se importa? Estou chamado de Austin, New York. De onde? Austin, New York. Eu não percebi muito bem. Em que é que posso ajudá-la, por favor? Eu tenho um irmão que está em Portugal e eu queria a soleta da polícia. Ok, as pessoas de Portugal já podem viajar a partir do dia 8 de novembro. Mas eu pensava que era dia 1. Não, a partir do dia 8 de novembro, está bem? Sim, e tem que fazer teste lá, não? Peço desculpa, pode repetir, por favor? Tem que fazer testes? Sim, tem que estar vacinado com as 2 doses, ou uma dose da Johnson & Johnson, e ter o teste, portanto, ter o teste PCR ou o teste de antigênio, está bem? Eu vou pensar no teste de 8 de Peço desculpa, tenho que repetir porque estou com dificuldades em entender. Pode repetir, por favor? O Luís Pires disse que era preciso, número 8. Não, terá que fazer só se, portanto, para entrar aqui nos Estados Unidos. Depois, para voltar, se tiver o certificado de vacinação português, portanto, o certificado digital é que não tem que ter para entrar de volta em Portugal. Está bem? Está bem, obrigada. Muito obrigado, uma boa noite para si. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Sim, boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Mário. Senhor Mário, muito boa noite. De onde é que nos está a ligar? Boa noite, Sr. Rico, de União. Olá, Sr. Mário, em que é que eu posso ajudá-lo, por favor? É o seguinte, eu queria meter os papéis para a cidadania. Como posso obter o site? Ok, portanto, o site para o preenchimento de papel é o USCIS, portanto, é o site do governo
Se quiser, portanto, poderá aí preencher toda essa papelada. Eu volto a repetir, USCIS, portanto, U de último, S de Silva, C de Carlos, I de Hilda e o S de Sérgio. Ok, e o USCIS, é isso? Correto. Ok. Tá bom? E também se podia preencher no português, no Sport Clube Português? Ou... Há várias campanhas de naturalização que são feitas. Eu poderei ver aonde, se há alguma, e poderemos entrar em contacto consigo, ou pode entrar em contacto connosco fora do programa para sabermos quais são as opções. Está bem? Ok, Sr. Rico. Está bom. Ok, muitíssimo obrigado. E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E já estamos de volta e vamos diretamente para os aniversários, que é sempre uma sessão que gostamos, e hoje temos um. Vamos lá então. Lina Rezende, 15 anos de idade. Muitos parabéns, Lina. Bem, e agora, hoje temos a edição digital e em papel também, que sai amanhã, do Luso-Americano. Vamos então ver a primeira página. Augusto Amador faz balanço de 23 anos de variação e escreve livro sobre a imigração portuguesa no Ironbound. Jennifer Costa, filha de imigrante e Almada, é presidente da Câmara do Comércio de Elizabeth, New Jersey. Temos também a ida do americano a Lisboa para comprar 25% das ações do Benfica, e depois a Vinha Jewelers, que é uma das mais emblemáticas joalharias da Ferry Street. 4 décadas na Avenida Portugal. Esta é a primeira página do Luso-Americano. E já que estamos a falar do Luso-Americano, faz hoje um ano, precisamente, que a nossa comunidade ficou muito mais pobre. Faz hoje um ano que eu pessoalmente perdi um grande amigo. Jaque Martins partiu há um ano, mas a sua memória, o seu sorriso, esta fotografia que perdura para sempre na nossa memória, continua a acompanhar-nos dia após dia. Jaque Martins, onde quer que estejas, estás bem. Chegamos assim ao fim de mais um programa. Voltaremos amanhã. Entretanto, continua a acompanhar a emissão da SPT SIC Internacional com a telenovela Amor, Amor. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.